Capítulo 26 O abraço de um anjo. Tomado pela forte luz esmeralda, Zhao Tian não teve tempo nem de respirar aliviado, pois o seu corpo começou a tremer intensamente. Ele não sabia dizer o que havia lhe acontecido desde o momento em que o rei Esmeralda o enviou aquele poder. A mente de Zhao Tian virou um turbilhão de informações. Os mais diversos tipos de conhecimentos medicinais e fórmulas de pílulas começaram a surgir na sua cabeça. O corpo de Zhao Tian começou a mudar abruptamente. O que antes era um corpo franzino, começou a mostrar alguns sinais de músculos. Os ferimentos adquiridos depois das chicotadas, começaram a se curar rapidamente. As veias espirituais de Zhao Tian começaram a mudar também. O que antes era como uma videira completamente dourada, se encheu de pequenos pontos verdes. Zhao Tian percebeu que alguma coisa na natureza de seu poder espiritual havia mudado. Era um sentimento indescritível, principalmente pelo fato de que ele tinha convicção que a partir daquele momento, ele poderia usar técnicas medicinais e alquímicas. As mudanças no corpo e poder espiritual de Zhao Tian eram impressionantes, porém a mente de Zhao Tian se tornava, cada vez mais, num caos completo. Gold, que até o momento só estava parado assistindo, percebeu a confusão mental de Zhao Tian. Moleque, não enlouqueça. Gold. Zhao Tian, que estava a ponto de ficar louco, reconheceu a voz de Gold. Aquelas simples palavras de Gold funcionaram como uma corda, que começou a puxar Zhao Tian de volta para a sanidade. Zhao Tian começou a lutar contra aquela enorme confusão mental. Absorver tanta informação de uma só vez, fez com que a sua mente se tornasse extremamente pesada. Asterisco POV. Asterisco após o grande turbilhão de informações finalmente se acalmar. O corpo de Zhao Tian caiu ao solo. Após a última verificação, Oolong-ji e Ezu finalmente puderam sentir que a violenta energia espiritual havia desaparecido. Ele não havia somente diminuído, ela desapareceu por completo. Vamos! Ezu se apressou e ordenou para que todos entrassem no departamento de punição. Oolong-ji seguiu Ezu e juntos, eles foram diretamente para o subsolo. O que aconteceu aqui? Como isso? Oolong-ji disse com os olhos arregalados. Quando Ezu e Oolong-ji chegaram no subsolo, uma cena difícil de explicar estava diante deles. O que eles estavam vendo, era uma completa destruição, tudo ali estava destruído. Exceto uma coisa. A cela de Zhao Tian. Com um balanço de seus braços, Ezu varreu todos os escombros que estavam na frente da cela. Os dois ficaram ainda mais chocados, pois Zhao Tian estava deitado dentro da cela. O seu corpo estava aparentemente intacto e era como se ele estivesse dormindo. Ezu também estava atordoado, ele não sabia explicar como, somente a cela de Zhao Tian estava de pé. Mas as surpresas dos dois não pararam por aí. Assim que Oolong-ji abriu a porta da cela, alguém passou rapidamente por eles e correu na direção de Zhao Tian. Essa pessoa começou a checar seus sinais vitais, logo depois, ela deu um suspiro de alívio e colocou a cabeça de Zhao Tian em seu colo. Oolong-ji, que já estava para tirar aquela pessoa dali, foi parado por Ezu. Espere. Deixe eles por enquanto. Esse Júnior só está aqui por causa dela. Ezu, que estava com a mão no peito de Oolong-ji, explicou. A figura que segurava Zhao Tian em seu colo, era uma jovem, dona de uma beleza incomparável.
As lágrimas que caíam de seus belos olhos azuis pousavam na face de Zhaotian enquanto os cabelos loiros dela massageavam suavemente o seu rosto. Ela estava deprimida durante os últimos dias. Ela se sentia culpada, pois por causa dela, um jovem que nunca havia conhecido antes, violou as regras da Escola Estrela da Guerra e enfrentou a família Lin. Ela não conseguia deixar de se sentir preocupada, então ela veio de hora em hora ao departamento de punição, nutrindo uma profunda esperança de que ela conseguiria visitá-lo. Quando ela veio pela última vez, ela descobriu o que estava acontecendo com o departamento de punição. Desde então ela não se moveu nenhum único passo. Ela somente torcia e desejava com todas as suas forças que Zhaotian estivesse a salvo. Seus cabelos alisavam o rosto de Zhaotian como se fosse o mais agradável dos carinhos, cada lágrima que pousava em seu rosto era mais refrescante do que qualquer brisa da manhã. Foi dessa forma que o fraco Zhaotian começou a despertar. Os olhos de Zhaotian se abriram lentamente, a visão diante deles era como uma miragem, a beleza dessa garota era simplesmente incomparável. Zhaotian sentiu como se estivesse acordando nos braços de um anjo. Ele admirou profundamente aquela beleza que estava tão próxima dele. Mingshui. Por favor. Não chore. Zhaotian disse pausadamente, enquanto enxugava as lágrimas dela com a sua mão direita. Você nunca deve chorar assim novamente. Eu vou sobreviver a este lugar. Quando chegar a hora, eu irei até a sua família e te tomarei como minha esposa. As bochechas de Mingshui coraram instantaneamente, ela não sabia se parava de chorar ou se ela largava Zhaotian ali mesmo. O toque de Zhaotian em seu rosto, apesar de inesperado, aquecia o seu coração e causava uma sensação que ela nunca havia tido antes. Os dois estavam olhando profundamente nos olhos um do outro. Zhaotian chegou até a pensar que se ele morresse naquele momento, seria a melhor última lembrança que ele poderia pedir. Júnior Shui, solte Zhaotian. Você deve ir agora. Ezu interrompeu os dois. Mingshui não sabia o motivo, mas mesmo ouvindo a ordem de Ezu, ela estava relutante em fazer isso. Mingshui. Pode ir, eu ficarei bem. Zhaotian disse. Depois das palavras de Zhaotian, Mingshui deu uma última olhada nele, ela então o colocou gentilmente no solo e se levantou. Elder Ezu. Elder Olongji. Essa humilde júnior pede desculpas pelos seus atos. Mingshui disse enquanto reverenciava os dois. Ezu acenou com a cabeça em aprovação e assim Mingshui se retirou do departamento de punição. Após a saída de Mingshui, Olongji finalmente esbravejou, Júnior, o que exatamente você fez aqui? Dessa vez Ezu não disse nada, a pergunta de Olongji tinha total fundamento. Como somente essa cela estava de pé. Será que Zhaotian havia feito alguma coisa que desencadeou aquela enorme explosão de energia espiritual? Zhaotian se sentou com alguma dificuldade. Ele cruzou as pernas e respondeu à pergunta de Olongji, honoráveis Elderes. Eu simplesmente não sei como explicar o que houve aqui. O fato era que eu estava me recuperando dos açoites, quando uma terrível explosão, seguida de uma forte pressão de energia espiritual, atacou este lugar. Eu simplesmente apaguei. Somente agora, eu consegui acordar. Olhando para os rostos dos dois Elderes, Zhaotian tinha percebido claramente que eles não acreditaram naquela história. Mas Zhaotian tinha que continuar insistindo nela, pois para ele contar a verdade sobre o que aconteceu, ele iria expor todos os seus segredos e,
Principalmente, ele teria de contar sobre a existência de Gold e isso estava fora de cogitação. Júnior, não pense que somos burros. Você acha mesmo que iremos acreditar no que está dizendo? Vários cultivadores bem mais fortes do que você vieram até aqui e não conseguiram ficar nem um minuto neste local. Como você conseguiria sobreviver por tantas horas aqui? O furioso Olongji retrucou. Antes mesmo que Zhao Tian pudesse dizer algo, Exu finalmente falou: Olongji, olhe ao redor. Eu acho que eu já sei o que aconteceu aqui. Zhao Tian. Olongji, o que? Você poderia me explicar? Tudo em volta desta cela está destruído, mas ela ainda permanece de pé. Pense no raio da destruição causada. Esta cela está exatamente no centro de tudo. Exu começou a explicar. Olongji, então, está dizendo que foi igual a um furacão. Exatamente. O lugar mais seguro em um furacão é o centro dele, ou como chamamos, o olho do furacão. Impressionantemente, esta cela estava no centro de tudo, então, apesar de o Júnior ter desmaiado por causa da pressão de energia espiritual, ele estava no local mais seguro da explosão. Exu explicou. Como esperado do Elder Exu, você tem uma percepção incrível. Olongji concordou com Exu. Zhao Tian fez uma cara de quem não estava entendendo nada, porém ele estava satisfeito com o fato dos dois terem bolado aquela versão. Exu se aproximou e checou os sinais vitais de Zhao Tian. Após certificar-se de que estava tudo bem, ele se inclinou e sussurrou no ouvido de Zhao Tian: Júnior. Você me deve algumas explicações. Eu inventei essa história para Olongji. Mas não pense que eu estou acreditando nisso. Depois das palavras de Exu, Zhao Tian arregalou os olhos, porém ele não proferiu uma única palavra. O Elder Olongji acreditou na história criada por Exu, mas ele ainda nutria uma espécie de ódio por Zhao Tian. Após Exu se levantar, Olongji caminhou na direção de Zhao Tian e disse: Júnior. Levante-se. Você ainda não foi punido hoje. O chicote apareceu na mão de Olongji e ele pediu respeitosamente para que Exu se retirasse. Exu não retrucou e começou a caminhar para fora. Apesar do que aconteceu, Zhao Tian ainda deveria cumprir a pena que lhe foi imputada. Após a saída de Exu, Olongji riu maliciosamente e ergueu o chicote. Não sei se você é um sortudo ou um azarado. Você sobreviveu à explosão. Mas o que te espera agora, é uma morte lenta e dolorosa. Olongji começou a desferir uma série de chicotadas enquanto ria bizonhamente.